Olá, Eduardo Rocha do site meuprojetorestaurante.com. Você que é dono de bar, restaurante ou lanchonete, sabe como é a forma correta de dividir os 10% para sua equipe, a gorjeta? Se quer saber se você está agindo conforme a legislação, assista esse vídeo que eu vou tratar desse assunto. Pessoal, existem condenações para restaurantes na justiça ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de até R$107 mil, por não integrar as gorjetas nos valores declarados na folha de pagamento. Veja bem, essa prática ela caracteriza o que a gente chama de ilicitude fiscal tributária ou trabalhista. Se você, como dono de bar, restaurante ou lanchonete, for levado à justiça e argumentar lá, por exemplo, que aconteceu porque eu não sabia, isso não vai ser aceito. Tá? A justiça não aceita esse argumento. Então o objetivo desse vídeo é tentar explicar o que prevê essa tal lei de gorjeta para evitar justamente futuros transtornos e prejuízos aí para o seu negócio. Então, por que os restaurantes eles são multados? E como a gente trabalhar dentro da norma? Primeiro, eles são multados por não integrar a gorjeta à remuneração. Isso já violava a CLT, tá? Um artigo 457, que é mais antigo do que essa lei de gorjetas. Ou seja, mesmo antes da lei de gorjeta, já era previsto esses valores serem repassados aos funcionários. E esse artigo 457... ele diz em síntese o seguinte, que além do salário devido, que é pago como contraprestação de serviço, ou seja, aquele combinado em contrato, na remuneração tem que estar previsto também o pagamento da gorjeta. A gorjeta, pessoal, segundo esse artigo, ela faz parte da remuneração do empregado. E aí é bom lembrar que remuneração é diferente de salário. Salário é justamente o salário combinado em contrato. Salário base, por exemplo, que a gente fala. Né? Aquele pago para pagar o serviço do funcionário. E remuneração é o salário mais hora extra, adicional noturno, as comissões sobre as vendas e, inclusive, as gorjetas. Então, mesmo antes da lei de gorjetas, já era ilícito o dono do restaurante não repassar aos empregados. Então foi criada essa lei de gorjeta, tá? em 13 de março. E aí ela altera a CLT e regulariza de vez essa questão da divisão da gorjeta, do rateio da gorjeta. Essa, com certeza, era uma das fontes de vários processos trabalhistas aí enfrentados pelos proprietários de bar e restaurante. Tá? E essa lei ela veio para justamente fazer esse normalizar, né, esse rateio da divisão desses valores. Tá? Ela vale para bar, restaurante, lanchonete, mas também não só para esse tipo de comércio. Também vale para hotéis, motéis, esses estabelecimentos similares aí. Lembrando que a lei prevê o seguinte, gorjeta não é somente aquela importância espontaneamente dada pelo cliente ao garçom, mas também o valor cobrado na conta, aquele 8%, 10%, 12%, né? Mais comumente a gente conhece como 10%. Ressaltando que o estabelecimento ele é livre para estabelecer esse valor, né? Ele pode estabelecer, tem restaurante que não cobra 10%, cobra 12%, 13%, tá? Mas o cliente não é obrigado a pagá-lo. Tá. Mas então, como é que o empresário ele deve proceder para agir conforme manda a lei? Vamos lá. O primeiro passo, então, é você verificar se existe alguma previsão, algo que fale sobre essa gorjeta no acordo coletivo da categoria dos seus funcionários, acordo coletivo dos comerciários, né? Então, é importante primeiro você verificar no acordo coletivo desses comerciários da sua região. Isso você pode pesquisar na internet, verificar com o seu contador. E tudo que tiver previsto lá sobre o rateio das gorjetas deve ser seguido. Por quê? Porque o acordo coletivo
tem o que a gente chama de força de lei. Caso contrário, se não tiver nada lá, esse rateio ele deve ser definido em reunião, assembleia, entre todos os seus funcionários. Então essa assembleia justamente vai definir como vai ser feita a divisão. Aí eu tenho uma dica. É muito importante que essa reunião e que essa decisão ela esteja registrada, documentada, tá? Preferencialmente em ata, né? E com a assinatura de todos os participantes. Tá? Agora, tem um outro probleminha aí, né? Um outro desafio para quem tem mais de 60 funcionários. Então, se o seu negócio tem mais de 60 funcionários, você também tem a obrigação de eleger uma comissão para fiscalizar a distribuição da gorjeta entre os funcionários. Bom, se você me perguntar, mas e aí, Eduardo, qual a sua opinião? Qual seria a forma mais justa de fazer essa divisão? Bom, a minha opinião é o seguinte, eu iria sugerir, né, a minha sugestão é que ela seja dividida igualmente entre todos os funcionários, mas isso são eles que vão definir. Mas por que igualmente? Tanto entre os da brigada, da cozinha, atendente e caixa. Primeiro, para evitar desavença e aquela sensação de injustiça entre a equipe. Né? Fora isso, para você que é empreendedor, vai ficar mais fácil de administrar e registrar esses valores, porque eles vão ser igualmente distribuídos. E se ela faz parte, então, uma outra questão, se ela faz parte, então, da remuneração do funcionário, então também deve ser recolhido um imposto que incide sobre a folha de pagamento, os encargos sociais. Afinal de contas, a gente tem um sócio, a gente que é empreendedor tem um sócio preguiçoso, o Estado, ele vai querer abocanhar a parte dele também. Então, como que deve ser feito isso? Se você está inserido no Simples, que também é conhecido como modelo de tributação diferenciado, se um dia vocês encontrarem esse termo aí em alguma legislação, modelo de tributação diferenciado. São as empresas que fazem parte do Simples. Então, se você está no Simples, você pode usar até 20% do total recebido em gorjeta para pagar os encargos sociais trabalhistas. E para as empresas que estão fora do Simples, elas podem reter até 33% do valor desse valor para a mesma finalidade. Tá? E esse percentual ele deve ser usado para pagar exclusivamente os encargos, pessoal. Nada de usá-lo para pagar salário, comissão sobre as vendas, nada disso. Tá? Apenas os encargos. Você pode reter essas porcentagens para fazer esse pagamento. Um outro detalhe também muito importante é que a empresa ela deve anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque separadamente o salário e essas porcentagens de gorjeta. Correto? E aí cabem duas observações aqui. A primeira é que quando ocorrerem rescisões de contrato de trabalho e até o pagamento de férias, 13º, esses valores eles vão ser incluídos no cálculo. Ou seja, provavelmente você vai ter um custo maior, já que esses valores vão ser incluídos na carteira deles, na folha de pagamento. E uma outra vantagem que eles vão ter também, os funcionários, é que eles vão poder comprovar renda maior. Por exemplo, a pegar empréstimo, fazerem compra. Por quê? Porque esses valores que eles vão receber das gorjetas vão estar registrados tanto na carteira como no contra-cheque. Aí tem aquele empreendedor que pensa o seguinte: olha, esse lance vai me dar muito trabalho, é muito complicado. Então, quer saber? Eu vou parar, não vou cobrar mais 10%. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse valor no meu preço de cardápio. Acontece o seguinte também, a lei tem uma previsão sobre isso. Ela diz que se você cobra taxa de serviço há mais de um ano, você pode até parar de cobrar, mas vai ter que continuar pagando aos seus funcionários esses valores, né, das gorjetas. Ela passa a incorporar automaticamente ao salário. E a base para o cálculo é a média dos últimos 12 meses que ele recebeu. Portanto, caros amigos, o mais importante, em primeiro lugar, é que você faça o controle e o lançamento separado do que é gorjeta e do que é venda, do que é relativo ao faturamento. Ter esse controle ele é essencial para você não correr risco de ter problemas com a Justiça do Trabalho aí futuramente. Isso é fundamental.
E para calcular corretamente o que deve ser repassado, também, né, para você calcular o que deve ser repassado para os seus colaboradores, as porcentagens. Também o que é destinado a pagamento dos encargos que eu falei, os 20% e 33%. Tá? Mais importante também é você estar sempre em contato com o seu contador para tirar possíveis dúvidas. Bom, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído. Um abraço e até mais.